gostaria aqui de fazer o registro, primeiro, da Jane, que é gerente do CAL, né? E, Jane, se você pudesse se manifestar brevemente. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Agradeço novamente ao convite do Pinhal e de todos para essa live hoje, que é muito boa. O tema acessibilidade é muito importante. A gente pensa em acessibilidade, mas às vezes as pessoas, né, que têm alguma mobilidade reduzida ou definitiva temporária, mas não, né? Acessibilidade é para todos e em todos os momentos, em todas as fases da vida. Então, eu quero só trazer para vocês que o CAL ele já fez um seminário de acessibilidade e diversidade humana em um só mundo, a Arquitetura 21, trouxe exemplos internacionais, pessoas de outros países falando de acessibilidade. E também, há pouco tempo, o Conselho assinou um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de São Paulo, também nesse tema de acessibilidade, para promoção e melhoria da arquitetura, da arquitetura acessível a todos. Quem quiser mais informações, me aciona, me chama aí que a gente explana mais sobre isso. E, no mais, eu quero desejar a todos um bom evento, uma boa live. Ok, obrigado. Eu quero registrar aqui a presença da Cristiane Aires e também do Júlio Ferreira, que eles são funcionários da Secretaria de Transporte aqui de Mogi e que vai, no momento certo, vai poder nos ajudar também, viu? Eu conto com vocês. Quero registrar o Bira, que aí, o Bira, eu vou pedir a sua ajuda também. O Bira, ele é da família de ciclista, também faz parte aí do movimento de mountain bike. A gente estava com o Jair Pedrosa, que é um outro ciclista também bom. Eu gostaria, então, Bira, você pudesse dar aí uma introdução sobre a família de ciclistas e a gente entrar já no tema direto aí. Bira? Tudo bem. Hoje, pessoal, para conversar com todos, eu estou sem áudio, tem teste. Tá chegando. Me ouvem? Som, teste. Tá chegando? Tá bom, boa noite a todos, é um prazer imenso conversar com vocês, falar sobre bicicleta. Tem esse delay aí, né? A internet não é lá grande coisa, mas enfim, hoje estou aqui membro da família de ciclistas, mas fazendo o papel aqui junto com a Patrícia e com outros amigos que vão entrar daqui a pouco, do coletivo MTB Mogi, que é um coletivo que reúne aí vários grupos de bike para discutir os assuntos de mobilidade, da questão de mais fomento ao esporte, o mountain bike, o ciclismo de modo geral. Lembrando que a bicicleta ela deixou de ser um veículo de lazer há muito tempo e algumas pessoas ainda acreditam que é só para isso que a bicicleta serve, né? Então, a gente batalha aí já faz algum tempo. A criação do coletivo surgiu em 2016, comecinho de 2016, e nós pudemos participar da discussão do plano de mobilidade, aonde a gente pôde mostrar um pouco da força dos grupos de ciclismo da cidade, todos unidos para discutir e pautar o plano. Numa conversa que eu tive há tempos atrás com o Marco Cesário, que é um dos pioneiros aí do esporte na cidade, ele me lembrou que na primeira discussão de mobilidade, na primeira reunião do plano, praticamente só ele estava lá sozinho, o pessoal do mountain bike, para discutir o plano. E na segunda reunião nós já pudemos aí comparecer em massa, e na entrega desse plano, na concretização desse plano, na reunião da Câmara Municipal, foi muito bacana, porque nós praticamente preenchemos mais da metade do auditório, do plenário lá, do Centro Cultural, aliás, da Câmara, com ciclistas bem elaboradas, e inclusive foi motivo de comentário do grupo, né,
tanto da Secretaria de Transportes na época, quanto a empresa contratada para fazer o plano, do trabalho e da dedicação dos ciclistas, né, e dessa força que nós pudemos mostrar na realização, na concretização do plano. Agora, a gente aguarda ansiosamente, já desde 2016, que esse plano entre efetivamente em prática, né, aonde a malha cicloviária apresentada pelo coletivo, por todos os ciclistas, ela já compunha por volta de 200 quilômetros de malha cicloviária na cidade. Um abraço, Jair Pedrosa, também, do coletivo de Mogi, sempre juntos aí nas discussões de mobilidade da cidade, e estamos juntos. Estou aqui para discutir, para propor, para ajudar. Falar sobre bicicleta é sempre um prazer. Hoje não sou arquiteto, não sou urbanista, sou ciclista. Legal. Ô, Jair, você poderia se manifestar um pouco, por favor? Pois não, boa noite, Pinhal, boa noite a todos aí, ciclistas, engenheiros, arquitetos da associação. É um prazer estar falando aqui com vocês. Eu cheguei um pouco atrasado, mas acho que não perdi muita coisa, não. Eu faço parte também de um coletivo aqui de ciclistas, que chama Bici Mogi, é um coletivo de ciclistas urbanos, né? Que tem principalmente o incentivo ao uso de bicicleta na cidade, né? A gente participa de vários eventos, tanto aqui em Mogi como em São Paulo, como, por exemplo, Massa Crítica, que a gente faz a bicicletada toda a última sexta-feira, para solicitar mais espaço para bicicleta e ter uma cidade mais ciclável, né? Hoje, eu estou até feliz que hoje faz um ano que eu saí em página inteira no Jornal Diário, né? Numa entrevista onde eu falei sobre a luta que a gente tem que ter para ter mais espaço, tanto para pedestres, mas e também como ciclistas, que são os elos mais fracos no trânsito e na mobilidade urbana. Eu lembro muito bem quando a gente fundou o nosso coletivo, foi um pouquinho antes da formatação do Plano de Mobilidade Urbana, em 2016, que nós conseguimos juntar os vários coletivos, né, da cidade e encher quase todo aquele plenário de bicicleta, como o Bira falou aí, com o coletivo Família de Ciclista, Caqui Bikers e vários outros que eu não vou conseguir falar aqui, mas que são quase 20 coletivos que tem aqui na cidade. A maior parte desses coletivos, eles são mais de MTB, né, de fazer trilhas no final de semana. Haja visto que nossa cidade é bem privilegiada para isso. Mas a gente tem que dar uma maior atenção para o ciclista que vai trabalhar, o ciclista urbano. A gente tem algumas reivindicações, que bom que está aqui o Júlio e a Cristiane Ares, né, da prefeitura, onde a gente possa colocar essas solicitações mais a limpo aqui. Eu só queria fazer essa primeira apresentação e depois, se a gente entrar na discussão, eu vou colocar o que a gente colocou no plano de mobilidade urbana e a nossa solicitação de um plano de mobilidade cicloviária, né? Onde a gente possa especificar melhor as nossas necessidades enquanto ciclistas. Obrigado, Tiago. Ok. Júlio, você ou a Cristiane falar um pouquinho sobre o plano de mobilidade, em que pé que está, que fase que está? Vocês poderiam falar alguma coisa para a gente desse plano de mobilidade? Oi, Cristiane? Oi. Júlio, quer falar alguma coisa? Júlio? Oi, Cris, pode falar, eu sei que está mais atualizada do... Bem, boa noite a todos, é um prazer estar com você, discutir um tema tão importante, né? Mobilidade urbana, a parte do plano da parte cicloviária é algo que ainda nem todos dão o devido valor, infelizmente, né? Mas a gente está à luta, eu tenho certeza que isso teremos um futuro melhor com relação a isso. Bem, com relação ao plano de mobilidade, ele foi começado, o estudo foi de 2016, né, e em 2018 ele foi aprovado. O que acontece com relação a ele?
Todas as ações que a Secretaria de Transportes faz, ela usa o plano de mobilidade como parâmetro, né? Então, esse seria a nossa Bíblia, a nossa cartilha da Secretaria de Transportes. Tudo é em função do plano de mobilidade. Com relação às ações, nós protocolamos no Ministério do Desenvolvimento Regional, e foi aprovado, está em trâmite na Caixa Econômica, recursos para projetos executivos previstos no plano de mobilidade. O que acontece? Muitas das ações e intervenções voltadas, no caso, ao plano cicloviário, às ciclovias, ciclorotas, ou seja, muitas delas, né, necessário se faz de implantação de projetos que decorrem de readequações geométricas, infraestruturas. E esses projetos nós apresentamos no Ministério do Desenvolvimento Regional e fomos contemplados com aprovação deles, em torno de R$ 1.700.000 para desenvolvimento de projetos executivos referente às propostas do plano de mobilidade. Com isso, nós podemos concluir a infraestrutura para aplicarmos o plano cicloviário, que também está, neste caso, o plano cicloviário está em trâmite no Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós fizemos uma proposta para 30 quilômetros de ciclovia e ciclofaixas, e num valor de R$ 5.400.000. Então, com relação a isso, a gente tem tratado muito próximo, né, e a gente tem feito um trabalho muito produtivo junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Inclusive, o secretário de Mobilidade, ele acabou parabenizando, né, o município por essa iniciativa e por essa preocupação com relação às ciclovias, né? Nessa proposta para o Ministério do Desenvolvimento Regional, são 30 quilômetros de ciclovias, bem como readequações de ciclofaixas existentes no município, tendo como base o atendimento e a interligação de outros modais, tais como terminais de ônibus e CPTM. Então, essa foi a proposta do município. Júlio, gostaria de completar? E complementando, obrigado. Aí o que a Cris disse, até o pessoal aí que já acompanha, né, as ações da Secretaria de Transportes, a gente nota, se não podemos deixar de falar, com relação ao que já vem sendo feito e já foi feito ao longo desses anos, né? A gente tem aí, arredondando, quase 30 quilômetros de vias, seja entre ciclovia, ciclofaixa ou a ciclorota. Então, com essa proposta do plano que foi aprovado lá em Brasília, a gente aí vai ter vamos ter praticamente mais de 60 quilômetros de trecho destinado exclusivamente para o ciclista. E dentre essas propostas, existem também aquela, como eu te falei no começo, do que o pessoal pode estar compartilhando com a gente, novas ideias, novas propostas, só que vão ser trabalhadas de uma forma paralela, né? Recursos próprios, não com investimento que já foi aprovado pelo Ministério. E fazendo um complemento, o Eco-Tietê também prevê mais 30 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas, né? Então, nós teremos, são 60 quilômetros novos voltados ao sistema cicloviário. Ok. Cristiane, o Fábio Renato Santos, que está participando, ele pergunta o seguinte: o município conseguiu 1,7 milhões para desenvolver projeto executivo, mas como que foi feito o projeto básico? Não, na verdade, ele não, até me expressei mal, esse recurso, ele é voltado desde a elaboração do funcional básico executivo. Quando eu falo executivo, é a entrega final. Então, esse recurso é voltado no final para o executivo.
mas é desde o estudo preliminar até a fase do executivo. Ok, obrigado. Bira, você quer fazer alguma colocação? Ou alguém do MTB? Jair? Opa, vamos lá, Jair. Eu fico... Depois eu complemento, Jair. Bira quer falar primeiro ou não? Não, pode ir, Jair, fica à vontade. Legal. Não, eu fico feliz que tenha tido algum avanço aí nas questões de projetos, né, para a implantação de novas ciclofaixas, ciclovias, e que tenha sido encaminhado para o Ministério das Cidades, e que isso venha atender o plano de mobilidade urbana, né. A única situação que eu coloco é assim, algumas situações, né, que esse tipo de estudo, ele tem que ser muito bem elaborado, tem que ser apresentado, mas ele não, a gente sente uma falta de participação da sociedade e participação também dos ciclistas na elaboração. A gente tem hoje o Plano de Mobilidade Urbana, que foi aprovado em 2018 e que previa que todo final de ano, ou a cada ano, a gente deveria fazer um balanço das ações do Plano de Mobilidade Urbana. Até hoje, eu não vi nenhum tipo de audiência pública onde a gente possa ter tido esse balanço do que já foi feito desde a aprovação desse plano de mobilidade. E também a gente tem uma outra situação de vacância aí no nosso Conselho Municipal de Transportes. Foi trocado o secretário, entrou um novo secretário, e até poucos dias, até pouco tempo atrás, se você entrasse no site da prefeitura, ainda estava a gestão anterior, até o secretário anterior do atual secretário, que é o Luiz, né? Então, a gente solicitou, eu conversei até com o secretário, que a gente fizesse uma reformulação do Conselho Municipal de Transportes, onde a gente pudesse ter cadeiras de ciclistas no Conselho Municipal de Transportes e também até agora uma cadeira do pessoal de aplicativos, né? Que é uma categoria nova que surgiu recentemente e que também faz parte do trânsito da cidade. Então, eu acho que esse tipo de democratização das discussões dos projetos é importante. O Eco-Tietê, a gente sabe que vai ter 30 quilômetros, mas é um projeto que vai começar agora, através dos parques, depois vão fazer os projetos, mas de 2 a 4 anos pela frente, né? E vai atender muito bem aquela região de César de Souza. Mas a gente tem um estrangulamento na César de Souza, a gente já fez abaixo-assinado, fizemos campanha, de transformar aquela ciclorrota da Avenida João 23 em uma ciclovia. A gente não pode esperar mais 2 anos ou um acidente, porque os ciclistas ficam naquela ciclorrota disputando no trânsito com os motoristas numa via que a velocidade máxima lá, alguns trechos é 40 e outros 60. E a gente sabe aonde tem ciclorrota, tem que ter o acalmamento da via para 30 km por hora. E ali é bem complicado. E dá perfeitamente, se você fizer um estudo de engenharia, de plantar uma ciclorrota sem muito ciclovia na João 23, para atender a população, principalmente o pessoal que vai trabalhar no centro e deixa as bicicletas nos poucos bicicletários que tem no centro da cidade. Eu acho que a gente teria que estar discutindo ações mais imediatas do que ficar aguardando esses projetos acontecer, e agora a gente vai ter uma troca de gestão também, uma campanha eleitoral pela frente, e a gente vai ficar esperando até o próximo prefeito fazer isso, tendo em vista que a prefeitura está terminando a sua gestão agora, né? Então, são várias coisas que a gente precisaria discutir, mas principalmente é abrir essa discussão para a sociedade civil, através de audiências públicas, através dos sindicatos de engenheiros, onde a gente possa dar a nossa opinião de onde estão sendo feitos esses projetos de ciclovias e ciclorotas. É isso. Bira, quer completar, por favor? Então, justamente a colocação do Jair a respeito da participação dos grupos de ciclismo no Conselho de Transporte, né? Porque nós já conseguimos, junto à Secretaria de Cultura e Turismo, que os ciclistas façam parte do Conselho Municipal de Turismo, né? Inclusive, essa gestão, né, nomeada neste ano,
nós fomos contemplados, temos representantes nas cadeiras do Conselho Municipal de Turismo. Para o ciclismo, isso é muito importante, porque a gente entra aí na vertente da questão de trazer cicloturistas para a cidade. Nós temos uma rota de peregrinação muito conhecida já hoje por todo o país, já recebemos turistas estrangeiros que fazem a Rota da Luz, que sai de Mogi das Cruzes, de bicicleta, né, vão até a Aparecida e vão ali pela avenida que chega em César de Souza, né, que é a avenida Mogi Guararema, não vou lembrar, Rodrigues Filho, né, Francisco Rodrigues Filho, que vai para César de Souza. Então, nós temos ali uma ciclofaixa, ciclovia, não sei muito bem definir como chamá-la, porque ela é compartilhada com o pessoal que corre, né? Então, assim, tá lá, ciclovia compartilhada. Então, a gente tem que ficar desviando de gente correndo, enfim, é meio complicado, né? O pessoal que também vai para o Parque Centenário utiliza também esse espaço. Sobre a João 23, que o Jair colocou, foi a ciclorrota da João 23, ela foi uma conquista já na plano de mobilidade em 2016, né? Na época, o secretário de Transportes se prontificou em iniciar, na mesma semana da solicitação apresentada lá na Assembleia, de sinalizar como ciclorrota a João 23. Lógico, né? A gente entende que a ciclorrota, ela já é, como já eu mesmo disse, por meio de vias de acalmamento, uma via mais, digamos assim, democrática, onde o motorista e o ciclista e o motociclista se respeitam, né? A gente sabe que, nesse caso aí, o ciclista, ele é mais frágil. Foi feito até por parte do coletivo um trabalho de conscientização junto às empresas de transporte, foi palestra nas empresas de transporte, simulando até o ciclista sendo ultrapassado, aquela famosa fininha, né, tirada pelos motoristas do ciclista. Teve entrevista na televisão na época, foi um trabalho muito bacana, elaborado pelo coletivo, mas, enfim, isso tem que ser um trabalho permanente, né, esse diálogo com as empresas de transporte, a conscientização dos motoristas, e também a gente precisaria saber se depois da implantação da ciclorrota foi elaborado algum estudo de avaliação, né, avaliação pós-ocupação, digamos assim, que tradicionalmente a arquitetura utiliza, né, de avaliar como é que o efeito da implantação da ciclorrota, qual o resultado efetivamente, né? Entrevistas com ciclistas, nós sabemos que ali, aquele trecho, principalmente aos finais de semana, e agora durante a pandemia, muitos ciclistas têm utilizado esse caminho para ir para Sabaúna, ou seja, é uma rota altamente utilizada pelos ciclistas, e, com certeza, sem a gente ter feito alguma avaliação de ocupação, no caso o coletivo ter feito essa avaliação, a gente já entende que precisa, sim, se transformar numa ciclovia, né? Nós sabemos que tem alguns pontos ali, principalmente a questão da ponte, vai haver uma certa dificuldade de utilização entre o ciclista e o pedestre, mas a gente entende que, de repente, num estudo, numa implantação inicial, para que a gente possa, de alguma maneira, estabelecer uma segurança nesse trecho. Uma outra situação é sobre as vias, que a gente entende assim, que são duplicadas para o carro, né? Então, na duplicação dela, em algumas vias, a gente percebe que assim, é feito a calçada e as duas vias, as duas faixas. Uma delas já é estrangulada por estacionamento. O carro, ele estaciona na via. Ele não, a via ela não é liberada para o tráfego do veículo, né? Um exemplo muito, muito notório disso é a Avenida Dante Jordão em Sopa, em César de Souza. A gente tem ali, dos dois lados, a via que é dupla do carro, né? Só que uma é utilizada como estacionamento, porque muitos moradores do condomínio estacionam o carro lá, e aí, quando chega ônibus, chega carro, precisa necessariamente utilizar somente uma dessas vias para poder passar. A única área que é respeitada é a baia de estacionamento do ônibus. Ora, se essa via ela não está beneficiando o tráfego, porque o carro está parado ali o dia inteiro, por que não se tornar numa ciclofaixa, né? Porque ela vai motivar muitas pessoas da região a utilizar aquela via para passar com a bicicleta, né?
Haja vista que o carro fica ali parado o dia inteiro, né? A gente sabe de exemplos de alguns países, me corrija, já se eu estiver errado, e se o cidadão não comprovar que ele tem um lugar para estacionar o carro, ele não compra o carro, né? Ele precisa provar por A mais B que ele tem um carro e que ele tem lugar para estacionar. A gente sabe que aqui no país é muito diferente. A pessoa tem 2, 3 carros, ele compra um apartamento de um estacionamento só, ou ele aluga o vago, ou ele deixa o carro guardado lá de fora, né? E aí, o que acontece? Ele inviabiliza a utilização dessa segunda faixa duplicada, né, para tráfego, e se torna um estacionamento. Então, assim, ou se usa uma faixa para o trânsito fluir, ou transforma em ciclovia, que com certeza você vai fomentar ainda mais a utilização da bicicleta como meio de transporte, que é uma discussão que a gente vai ter daqui a pouco sobre a questão da utilização da bicicleta pós-pandemia e durante. A gente está vendo um aumento muito grande de ciclistas na cidade para ir trabalhar de bike, e principalmente uma informação que eu acredito que o Pinhal vai dar também. O mercado da bicicleta é o mercado que atualmente é o que menos está sentindo com a crise da pandemia, porque não tem bicicleta, você não consegue comprar uma bicicleta hoje numa bicicletaria de pronta entrega. Tamanha demanda de venda de bicicleta atualmente. É isso. Ok. Legal, Bira. Deixa eu, para a gente entrar no assunto pós-pandemia, eu só queria fazer um quadro do seguinte. Cidade de Mogi, 400, nós temos, para cada 2 habitantes, um automóvel. Aumentou a nossa frota de carros, mas a cidade continua a mesma, né? As ruas continuam a mesma. A questão quando a Cristiane fala que usa como manual o próprio plano de mobilidade, bom, eu acho um avanço ter um plano de mobilidade, mas eu fui uma das pessoas que li de ponta a ponta e eu tenho várias discordâncias lá. Uma delas, eu como urbanista, eu fico muito preocupado com a questão do OD, origem e destino. Eu não sei como é que essa cidade se movimenta. Como é que ela vive? Se vai do sul para o norte, do leste para o oeste? A gente pode ter, assim, noções, e vocês do trânsito, pode ter, assim, tem mais fluxo nesse sentido, porque congestiona, mas congestiona porque o leito carroçável, ele é pequeno, ou porque tem estrangulamento, porque tem semáforo. Então, a gente não sabe por onde que circulam as pessoas. E a gente vê o seguinte, a questão das ciclovias que nós temos aí, ou o sistema cicloviário que nós temos na cidade, é muito boa notícia de que tem dinheiro e que vai ser construído. Mas eu acho que a gente precisa ter uma atualização desse plano de mobilidade para que a gente pudesse, pelo menos, conectar as necessidades das pessoas que circulam pela cidade junto com o sistema cicloviário. Nesse sentido, tanto o Bira como o próprio deu um branco aqui, gente. O Jair. Isso, obrigado, Jair. Desculpa aí, Jair, deu um branco aqui. Eles colocaram assim, tem que ter a participação do ciclista no plano de mobilidade. Tem que saber, porque o ciclista, ele está o dia a dia todo andando, sentindo. Eu também sou ciclista, eu sei que a gente está ali vulnerável, está andando o caminhão, o carro passando, lambendo a gente. Acho que tem que ter, além do sistema físico e da implantação de sistema cicloviário, tem que também ter um processo de educação geral para a população, tanto do pedestre, tanto do motorista, né, para que também respeite aí o ciclista. E o ciclista também, claro, respeitar os sinais de trânsito. Recentemente eu coloquei no Facebook que quando eu vou atravessar, eu olho, mesmo que seja uma rua de uma mão só, eu olho para os 2 lados por não confiar, porque às vezes, sem querer, um ciclista vem na contramão. Então eu acho que tem que ter uma normatização, tem que ter uma educação de trânsito, que eu acho que seria isso, né? Uma educação de trânsito, para que a gente possa, aí no caso,
viver em paz e ter uma cidade com mais mobilização. Eu gostaria agora, nesse momento, a gente pudesse falar um pouquinho, ter a visão aí de como que vocês do movimento aí das bikes, né, vê a questão do pós-confinamento, né, a volta. A gente vê, hoje está assistindo na televisão que as pessoas não estão dentro do transporte coletivo. O que adianta você estar com máscara, fala de distanciamento social, quando você chega no ônibus está lotado. Eu tenho visto uma campanha para que as pessoas falem assim, olha, agora é o momento de trocar de carro, comprar um carro novo, tudo, porque aí você evita o transporte público. E está vindo assim uma campanha nesse sentido. Mas eu acho que o sistema cicloviário, ele responderia, e a bicicleta responderia melhor a essa questão. Por isso eu queria ver a opinião tanto do Jair como do Bira, e se tiver mais alguém aí da MTB, por favor. Patrícia, Patrícia. Patrícia, Quer falar, Patrícia? Patrícia, Patrícia. Patrícia, por favor, fale um pouquinho para a gente também, o que você acha de tudo isso aí, pensando no pós-confinamento aí. Eu acredito já que esse debate por si já é um grande avanço diante de tudo que a gente tem vivido aí, de tudo que eu tenho visto mundo afora, na questão mobilidade durante a pandemia e já projetando pós-pandemia, né? Então, é um grande avanço mesmo, acredito que a gente já deu um passo grande para falar sobre mobilidade. Mogi precisa realmente se preparar e receber melhor esse momento, né? Incentivar. Como você disse, a parte de educação, tanto a educação para o trânsito pedestre, motorista e ciclista, essa conversa ela precisa ser mais ampla, né? Ter um carinho melhor entre os usuários, né? Isso é muito importante. E vejo a bicicleta como o verdadeiro herói, a verdadeira heroína aí dessa pandemia, porque hoje o incentivo para a bicicleta ele tá em todos os lugares, né? Na Colômbia mesmo, a prefeita da Colômbia, durante a pandemia, um período mais forte, ela fechou várias vias para que as pessoas usassem a bicicleta realmente, né? Outros países que estão incentivando os seus funcionários a irem de bicicleta para o trabalho, justamente para evitar aglomerações. E aí eu penso o que nós estamos fazendo realmente, né? Eu não tenho visto nenhum movimento que seja proativo para que isso esteja acontecendo, para que incentive, e por si só as pessoas já estão indo, né? Muita gente já está pegando, arrumando as bicicletarias estão bombando, você deixa a sua bicicleta hoje lá, você pega daqui uma semana. Graças a Deus, algum mercado, alguma coisa, alguém fica feliz com alguma coisa ruim, alguém vai ficar feliz. Mas eu acredito que esse primeiro debate, ele é importante que haja, sim, ciclistas dentro desses movimentos, pensando em mobilidade, tanto na parte do urbanismo, quanto do transporte da cidade, é importantíssimo para que nós realmente que usamos, né? E só complementando o que o Bira estava falando, sobre nós sermos hoje uma rota, né, a rota da luz, dá início aqui, e quanto às rotas mesmo, que saindo da estação de Mogi, você vai para Sabaúna e virou um ponto, né? Virou um marco na cidade. E quanto a gente tem feito para que seja melhor usado isso pelas pessoas, tanto na parte de sinalização, não tem sinalização, né? Não existe isso. É uma pena, porque eu vejo muita gente chegando, perguntando e tal, e a gente poderia estar tendo isso, que eu vi no plano de mobilidade que existe um pensamento para que isso aconteça. Eu deixo esse questionamento
quando que realmente vai haver um pensamento sobre essa sinalização nessas rotas, nesses lugares, que Mogi virou um município de interesse turístico, é fato, né? Vai haver uma necessidade de sinalização. Então, isso é uma preocupação também, dentre tantas outras. E feliz de estar aqui participando com vocês, espero estar contribuindo. Ok, muito obrigado, viu, Patrícia? Bira? Então, sobre a questão da pandemia, né? A bicicleta, Isso. a gente está vendo alguns exemplos aí, principalmente, né? Não deveria ser diferente da Europa, por exemplo, Portugal, ciclovias temporárias, né? Então, assim, para poder atender a demanda dos trabalhadores, em Portugal, liberou-se vias para se tornarem ciclovias temporárias. Então, a gente também tem referência aí da França, aonde até um incentivo para a compra da bicicleta, o governo estava dando um incentivo para a compra de bicicleta. Alemanha, a Paty falou aí da Colômbia. Então, assim, é algo que eu acredito que, mesmo durante esse momento e após esse momento, é algo que não vai voltar atrás, né? As pessoas estão entendendo que, além da questão da saúde, da salubridade, né? Porque voltar para casa dentro de um ônibus cheio durante a pandemia realmente não dá, né? O pessoal vai estar vendo que a bicicleta, além de favorecer e poder proteger as pessoas nesse momento, vai trazer mais qualidade de vida. Eu já tenho amigos na prefeitura mesmo que já estão começando a ir de bike trabalhar. Hoje encontrei até com um, até fiquei surpresa. Falei assim, estou indo de bicicleta, vai fazer 2 semanas. Ou seja, o que é irreversível. As pessoas estão acordando para a bicicleta, graças a Deus. Uma outra situação sobre a questão das ciclovias, das ciclofaixas, nós também, pelo coletivo, nós já apresentamos uma proposta. Algumas pessoas acham que é um pouco, digamos assim, utópica, utilizando até a linguagem da arquitetura, mas a gente fez uma proposta de ser criada uma ciclovia leste-oeste em Mogi das Cruzes, utilizando a faixa de servidão da CPTM. Eu não acho isso nada utópico, né? Até mesmo porque a gente tem exemplos desse em vários locais. Então, de repente, uma área, uma faixa que seja de 2 metros de largura, portanto, César de Souza até Jundiapeba pela faixa de servidão da CPTM seria de bom, né, de bom alento e, com certeza, em alguns pontos dessa faixa nós temos aí pontos de bicicletários, os famosos bike station, né, as estações de bicicleta para que os trabalhadores deixem as suas bikes, seria maravilhoso. Alguns projetos sobre isso eu já vi na Faculdade de Arquitetura, né, algo não muito, assim, impossível de acontecer, mas a gente entende que teria que ter aí uma verba do Ministério das Cidades, em parceria com a Prefeitura, um trabalho a longo prazo, que eu acredito que com a participação dos grupos de ciclismo, de coletivos de ciclistas, junto ao Conselho Municipal de Transporte, isso até fortaleceria a apresentação desses projetos, né? Haja visto que estaria tendo aí a voz e a participação das pessoas mais diretamente ligadas à situação. E aquele negócio, se a gente participa e dá errado, a gente participou e a gente assume o erro, junto com todos. Quando a gente não participa, aí a crítica também vai partir dos grupos de bike, né? Então, eu acho que seria mais interessante ter essa participação em conjunto, que a possibilidade de errar seria muito menor. E se, caso a gente errasse, erraríamos juntos. E se a gente acertar, a gente comemora junto, pedalando. Né? Então, isso aí. Obrigado, Bira. Ô, Jair, por favor. Achei importante que a Patrícia falou a respeito de ciclorotas turísticas, né? Porque eu tenho muitos amigos que vêm de Suzano e de Poá, pega a Avenida das Orquídeas, e aí chega no final da Avenida das Orquídeas, não tem aquela sinalização viável para mostrar o melhor caminho para chegar lá nas áreas que a gente gosta de ir, Itacipeba e outras áreas, né? Então, isso eu achei legal a Patrícia ter colocado. Quanto à questão pós-pandemia, a gente tem visto exemplos maravilhosos fora do Brasil, na França,
Inglaterra. Teve até uma postagem que eu fiz que amanhã eu quero acordar em inglês, né? Londrino, porque Londres está dando uma grana razoável, né, em euros, né? para que as pessoas comprem bicicleta, né? E aí eu vi essa postagem meio de madrugada e falei, eu quero acordar em Londres, pelo amor de Deus. Mas, voltando para a nossa realidade aqui da cidade, eu acho que a gente pode e deve fazer algumas coisas de imediato, né, para não ficar para trás dessa cidade. A gente tem visto soluções que não precisam tanto de recursos, mas eu acho que precisaria mais de ousadia e vontade política para implementar, né? A gente vê, assim, no centro de Mogi das Cruzes, o espaço privilegiado que tem o automóvel, né? Naquelas zonas azuis lá. E eu até tenho uma discussão com o pessoal da Associação Comercial, com o Sincomércio, com o Walter Lee, e ele tem concordado algumas vezes que carro não compra, quem compra são as pessoas. E a gente deveria ter um carinho maior de derrubar algumas partes do estacionamento e transformar em ciclovias mesmo, né? E ali mesmo no centro, a gente tem um exemplo de que a gente poderia dar um incentivo maior para os ciclistas aparecerem, voltar o bicicletário para dentro do terminal central. Há 3 anos, o terminal central tinha um bicicletário lá dentro, aí começou a acontecer alguns roubos de bicicleta lá, a Guarda Civil falou que não era com ela, e aí qual a solução que deram? Colocar o bicicletário para fora do terminal central. Então, eu achei um absurdo, nós fizemos a campanha para que o bicicletário voltasse para dentro, o secretário de Transportes e o mesmo o de Segurança falou que parece que tem um projeto de fazer 2 andares lá no terminal central e voltar, mas já são 3 anos que as bicicletas ficam do lado de fora. No terminal rodoviário, que é lá na Estação de Estudantes, também houve uma licitação agora de reforma do terminal rodoviário e não foi dado uma atenção maior para as bicicletas. A gente vê um bicicletário, um paraciclo do lado de fora do terminal rodoviário, e uma vez eu fui lá fotografar as bicicletas, ninguém quer roubar aquelas bicicletas lá, entendeu? Porque são tudo bicicletas velhas, mas são pessoas que o pessoal trabalha fora de Mogi, deixa a bicicleta lá o dia inteiro, até eles colocam um saco de supermercado no banco, né, para quando chover, e a bicicleta fica ao relento. Aí eu pergunto, que incentivo tem esses ciclistas em deixar num lugar desse? Nenhum, entendeu? Então, a gente precisaria estar implementando de imediato, eu acho, esse bicicletário lá no terminal central, fazer com que a empresa que ganhou discutir com a empresa que ganhou a licitação do terminal rodoviário em fazer um estacionamento viável para ciclistas lá, e a gente discutir um pouco mais, junto com a Associação Comercial, com o Sincomércio, uma forma de fazer algumas ciclorotas ali no centro, para incentivar um número maior de bicicletas chegarem nesses locais, né? E aí uma outra solução que a gente tem que apontar para os ciclistas, para a população, assim, aonde tem estrutura cicloviária, os ciclistas aparecem. Isso foi feito, por exemplo, em São Paulo, foram feitos mais de 400 quilômetros de ciclovias, e várias delas apareceram muitas bicicletas, né? E muitos ciclistas. Então, assim, a gente tem que dar esse incentivo para que os ciclistas apareçam nesses locais. E aproveitar agora a deixa da questão da pandemia, né? Porque muita gente não está querendo pegar o ônibus, né? Até para pegar um ônibus hoje é uma coisa absurda. Uma vez eu fiquei na Avenida Japão para pegar um ônibus até o centro, eu fiquei 40 minutos parado no ônibus para chegar um ônibus. E eu fiquei assim, louco da puta, se tivesse ido de bicicleta, já teria chegado no centro. Então, assim, a gente tem que dar mais... E hoje a questão do ônibus, a pessoa tem receio de andar do ônibus por causa do contágio e tal. Então, mas eu acho que tem que dar essa sinalização que a prefeitura, através de algumas ações, está preocupada em dar um incentivo maior para que a bicicleta seja também um modal prioritário, né? E mais uma situação ali do centro, eu acho que o centro todo deveria ser uma zona calma, uma zona 30 por hora, sabe? Ali o centro todo
deveria ter acalmamento de via. Foram feitas agora, como através de uma verba que veio do governo de São Paulo, várias lombofaixas, que foi muito legal que foram feitas, e a prefeitura acabou colocando lombofaixas em vários locais, né? Lombofaixa é aquela faixa de pedestre que é da mesma altura da calçada, né? E não foi discutido com ninguém aonde que vão ser colocadas essas lombofaixas. Começou a aparecer lombofaixa em todo lugar. Então, assim, eu não sei se foi discutido isso no Conselho Municipal de Transporte, mas, assim, se nós estivéssemos presentes lá, enquanto segmento de ciclista, ou mesmo a comunidade que é mais a pé e tudo mais, dentro do Conselho Municipal de Transporte, não teria essa dúvida de que os projetos acontecem de acordo com o Departamento de Trânsito, de acordo com um projeto bem feito, mas sem ter a discussão que poderia ter acontecido, né? Eu acho que o plano de mobilidade urbana, o melhor momento dele foi as audiências públicas que aconteceram, porque a gente pôde dar a nossa opinião, talvez muitas das nossas opiniões não foram acatadas ou não entraram, mas elas foram registradas, estão todas registradas lá. Os segmentos ciclistas foram o que mais deu propostas, né? E aí a gente tem que fazer esse balanço aí do plano de mobilidade, que já está indo para o 2º ano, e pelo menos eu não percebi que teve nenhum tipo de balanço até agora do que foi feito. Eu sei que a prefeitura tem feito muita coisa, mas a gente tem que ser indicado nisso daí, né? E o que o Pinhal falou é importante também, a questão da educação. A gente tem uma verba no trânsito que é para se utilizar na educação de trânsito, e só fica naquela escolinha de trânsito lá. Eu acho que precisaria ter mais campanhas publicitárias, né? A prefeitura tem uma verba estrondosa de publicidade, né? O gabinete do prefeito tem essa verba, aonde a gente poderia fazer algumas campanhas de trânsito mostrando a importância, né? de ter respeito à bicicleta e tudo mais. O pessoal do coletivo MTB fez um trabalho muito legal com os motoristas de ônibus, com algumas companhias, mas eu vejo assim, eu vi com preocupação outro dia, que eu estava andando na João 23, os motoristas do SEMAI. Motoristas do SEMAI, quando é 3 horas, 3h30, observem a velocidade com que eles voltam para a unidade central deles. É uma loucura, gente. Eu peguei um caminhão, pena que eu estava sem câmera e tudo mais, mas ele tirou uma fina de um ciclista na João 23 que eu fiquei muito preocupado. Então, assim, a gente tem que fazer uma campanha também, viu, Bira, com esses motoristas do SEMAI, porque eles dirigem caminhões, aquelas retroescavadeiras e tudo mais, e saem todo dia de manhã para fazer suas obras, e a gente poderia fazer uma campanha educativa com eles também. Acho que eu falei demais. Ok. Jair, muito obrigado. Pessoal, são 8h16, o Papo Tecnológico normalmente vai até às 8, é que hoje atrasou um pouquinho na entrada. Eu vou pedir para o nosso presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Nelson Betoy, fazer suas palavras finais e a gente vai encerrar. Pessoal, boa noite. Obrigado por estarem participando desse evento. Obrigado a Cristiane da Secretaria, o Júlio da Secretaria, o Bira, o Jair e todos, né? E eu vi que o papo aqui hoje foi um papo tecnológico interessante, viu, Bira? Um papo que assim, eu tenho bike muito pouco, mas eu vejo que as pessoas estão utilizando muito mesmo hoje a bike para ir trabalhar e voltar, por questão até de não quererem pegar o ônibus, né? De estar num local cheio de gente, enfim, manter distância, como foi discutido aqui hoje. Mas legal, eu gostei do papo tecnológico de hoje. E obrigado pela participação de todos. Legal, Nelson, obrigado. Eu queria fazer um agradecimento aí ao Júlio e à Cristiane, que eles estão representando a Secretaria de Transporte. Até, Júlio, você falou de ideias. A associação chegou a fazer um concurso
sobre mobilidade dentro da associação. Saíram muitas ideias boas e foi publicada isso na nossa revista, né? A gente sempre está ligado nessas coisas de mobilidade, porque é o nosso dia a dia, né? E agora, fiquei muito feliz de vocês participarem. Eu acho que tem uma importância tremenda. O que vocês escutaram aqui, com certeza vocês vão levar para a mesa de reuniões lá com o secretário, né? Essa questão da educação, ela é importante, a gente saber para onde vai, isso, o OD, eu acho que é fundamental. Se eu não conhecer a cidade como ela funciona, fica difícil de resolver questões de mobilidade, né? Queria agradecer ao Bira aí, da família de ciclista, a Patrícia, muito obrigado, o Jair também deu uma contribuição, e a todos avisar que na semana que vem nós vamos ter aí uma palestra sobre perícia na arquitetura e na engenharia, com o arquiteto Nelson Betoy. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada, viu, pela oportunidade. Ok, obrigado. Boa noite, um abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite.